A paz do Senhor, amados. Hoje nós estamos fazendo um estudo. Eu estou fazendo um estudo sobre a volta de Cristo, que muitos doutores da teologia afirmam que a volta de Cristo é invisível. Será que a Bíblia diz isso mesmo? Que a volta de Cristo é invisível? Uma das informações está no Evangelho de Mateus, 24 de Mateus, verso 29 e 30, diz: logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rio clangor de trombeta, para recolher os seus escolhidos em uma outra extremidade dos céus. Você vê que a própria Bíblia afirma que o arrebatamento é visível. E por que ele diz que é invisível? É incrível. Os doutores da teologia afirmam que o arrebatamento é invisível. A própria Bíblia fala em 24 de Mateus que todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. É interessante, olha só, Cristo virá visível e será visto por todos quando ele vier. Por isso que o João do Apocalipse escreveu: Jesus vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que os traspassarem. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Jesus virá com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo que os traspassarem. Então, na verdade, quando Jesus vier arrebatar o seu povo, ele virá visível. Ele não virá invisível, como igual muitos pastores pregam por aí. O arrebatamento vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? Em 24 de Mateus também diz o quê? Que o arrebatamento vai ser desenhado logo depois das aflições daqueles dias. É depois das aflições daqueles dias. Então o arrebatamento é depois da grande tribulação, não é antes. Então, arrebatamento antes da grande tribulação não existe. Então, amado, o que se prega aí antes, essa teologia aí, os doutores da teologia aí ficam invalidando mensagens da Bíblia. Isso é uma fraude. O que se está pregando aí é uma fraude. Você pregar um arrebatamento antes da grande tribulação é uma fraude. Que a própria Bíblia fala, 24 de Mateus, vocês podem ver o que diz lá em 24 de Mateus. Que logo depois das aflições daqueles dias. Depois. Se é depois das aflições daqueles dias, não pode ser antes. Que a Bíblia não se contradiz. É incrível. O arrebatamento secreto existe? Não. Não existe arrebatamento secreto. Só se a trombeta for muda. Que a Bíblia diz que Jesus descerá o quê? Com alarido. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz lá que Jesus descerá do céu com alarido, trombeta de Deus e voz de arcanjo. Jesus descerá o quê? Com alarido. Quer dizer, não existe arrebatamento secreto. O pessoal já vai estar esperando a volta de Cristo. Quando vê alguém descendo com alarido, já sabe que é Jesus. Não é nada secreto. Só se a trombeta for muda. Mas se Jesus vai descer com barulho, não vai ser secreto. Não existe isso. Então a volta de Cristo será visível. Jesus virá visível. Logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Jesus virá visível. A própria Bíblia afirma. Eu estou falando que eu tenho base bíblica para dizer que a vinda de Cristo é visível. Eu não estou aqui para explicar um evangelho, manipular a Bíblia. De forma alguma. E uma outra questão também.
Eu já vi muitos pastores falar que o anticristo se manifesta depois do arrebatamento. Não existe isso, amado. O anticristo se manifesta antes da volta de Cristo. Não sei se muitos já leu em Tessalonicenses capítulo 2. Diz normalmente em que momento virá o anticristo. A própria palavra de Deus afirma, em Tessalonicenses capítulo 2 diz o quê? Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isso não acontecerá o quê? O arrebatamento. Não vai acontecer por quê? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quando o anticristo aparecer no cenário mundial, a igreja não terá sido arrebatada ainda. Não tem como ficar fraudando a Bíblia. Não existe possibilidade disso. Não há nenhuma possibilidade. Eu já vi vários cristãos querendo que Jesus volte sem o sol escurecer. Não existe isso. O sol terá que escurecer por completo para Jesus voltar. As estrelas terão que cair todas do céu para Jesus voltar. A lua terá que perder sua claridade também para Jesus voltar. Muitos querem que Jesus volte sem a lua perder a claridade. Quer que Jesus volte sem o sol escurecer? É impossível. É impossível essa profecia se cumprir. Porque Jesus deixou eventos que antecedem a sua volta. Enquanto os eventos da volta de Cristo não acontecerem, Jesus não vem. Não existe nenhuma possibilidade de Jesus voltar sem que os eventos que antecedem a sua volta aconteçam. Eu vou citar os eventos que antecedem a volta de Cristo. Um dos eventos, o anticristo, mencionado na Bíblia quando o filho da perdição é a besta. O anticristo terá que aparecer. Amém.